Fala, meu povo! Daniel Cage aqui na área para mais um episódio do CageCast. E hoje, em homenagem, às minhas meninas aqui, as abelhas. Hoje vocês vão saber o porquê que eu gosto tanto delas, o porquê que eu me interesso, o porquê que esse assunto é tão importante para a gente, para nosso momento de colapso ambiental, para o futuro também das nossas crianças, né? Hoje eu trago um cara foda, um grande conhecedor, especialista nessa área, que é o professor Rogério. Todo mundo conhece ele aqui no Brasil inteiro. Ele é engenheiro agrônomo, formado pela UFBA, trabalha com abelhas desde 1977. O cara tem muita experiência, muita bagagem. Doutor em ciências agrárias, com especialização em meliponicultura, né, que é o estudo das abelhas sem ferrão. Vocês já vão saber aí desse universo, né, que existe o universo das abelhas com ferrão, sem ferrão. Daqui a pouco a gente fala sobre isso. Ele também já foi presidente da Federação de Apicultura da Bahia e participa de diversos projetos pelo Brasil no campo da sustentabilidade com as abelhas. Antes de mais nada, antes de começar o papo, queria agradecer aos patrocinadores aqui do CageCast, tá? Queria agradecer a Muri, que é a marca de roupas que planta árvores. Para cada camiseta vendida, uma árvore é plantada. Queria também agradecer ao Aroma de Gaia pelos óleos essenciais. Queria também agradecer a Fruct, suquinho detox liofilizado para todos os momentos, altamente saudável. E, obviamente, que eu quero lhe pedir encarecidamente para que você não se esqueça de se inscrever aqui no canal. Eu sei que tem muita gente que assiste os podcasts, os recortes, os vídeos e acaba esquecendo de se inscrever. Isso é muito importante para o canal continuar crescendo, tá? Tem que dar essa moral, não tem jeito. Para que você também não fique de fora dos conteúdos, curta, compartilhe, comenta aqui, nem que seja assim, legal, não gostei, mas participa, escreve, tá bom? E deixa o like, ativa a notificação para você ser avisado quando tiver mais um programa desse. Então vamos lá, professor Rogério, temos esse desafio aí de falar para uma turma grande de pessoas que não têm a menor ideia da importância das abelhas, que pelo contrário até temem muitas abelhas. Acho que costumo dizer que as abelhas, abelha e tubarão branco, abelha e tubarão branco são duas, e o tubarão de modo geral, né, são dois seres, dois animais que são muito temidos, né, e infelizmente isso é algo, esse desconhecimento é algo que pode nos prejudicar muito, né, ameaçar até a nossa sobrevivência, nosso futuro. Eu queria que você começasse falando sobre seu início com as abelhas, do universo das abelhas. Como é que começou essa história aí? Muito bem-vindo. Bom dia a vocês aí. Antes de mais nada, eu queria dizer uma coisa que você citou aí a respeito da questão do desconhecimento. Então, quando os índios chamam Quaapap, né, um conhecimento, né, um estupim. E uma coisa interessante é que a gente só destrói ou tem medo do que não conhece. Eu trabalhei com várias coisas na minha vida, vou contar, e eu observei que quando nós passávamos a mostrar às pessoas um conhecimento sobre aquilo, a pessoa começava a mudar a concepção. E isso é o que a gente quer fazer hoje com a parte das abelhas sem ferrão, né, que o pessoal sempre tem muito medo. Então, a verdade é a seguinte, de que eu fui professor durante 35 anos, né? Trabalhei na Escola Agrotécnica Antiga, hoje é Instituto Federal. Aposentei em 2017, mas continuei a minha escalada, que o meu projeto é exatamente levar o conhecimento sobre abelhas, né, para todos, seja na parte técnica, seja na parte, como a gente chama, lúdica, né, que é aquela que a gente gosta de conhecer, o que a abelha faz para a gente. E eu digo que a abelha consegue curar todos os males do indivíduo. É o único bicho que, para você ter ele em casa, é necessário que você coloque a natureza. Então, essa integração abelha-natureza já vem há mais de milhões de anos, né? Eu posso contar a minha história assim. Aos 7 anos eu nasci em Brumado, no sertão da Bahia, e fui morar depois de 1966 nos idos lá de Ilhéus, né, perto de Ilhéus, em Jussari. Em Jussari tinha uma fazenda chamada Marineda, em que eu sempre visitava, né, que o pessoal conhecido lá. E daí, numa visita, eu com um mateiro de lá passei e vi uma flor muito linda, né, que era uma orquídea, uma catinera.
E só que o Caeté Barneri, nesse caso, do lado tinha um bichinho voando. Eu bati a mão e falei, esse mosquito tá me perturbando. Quando eu olhei, era na verdade uma abelha. E o mateiro falou, não, isso é uma abelha, ela produz um mel bom, né? O pessoal gosta muito, produz pouquinho, mas é muito gostoso. Eu falei, que abelha é essa? Ele, Jataí. Não me deixa não. Então, a minha primeira visão foi fantástica, né? Porque ver a abelha, que é um ser homenageado no mundo inteiro, né? Desde os, como diz o povo, da pré-história até agora. E é interessante que também é orquídea. Então as duas se uniram e eu fui caminhando. E nessa ideia, 10 anos depois, em 1977, eu comecei a criar uma Jataí, exatamente. E Por conta própria. conta própria, naquele tempo nós não tínhamos literatura, conhecimento de nada, só o conhecimento antigo. Né? Não existia quase nada escrito que a gente tinha acesso, porque o que deveria estar escrito deveria estar nas universidades. Então eu antes de fazer vestibular já comecei a criar a minha abelha, né? Legal. Era Jataí, conheci também a Uruçu, né? Em Cruz das Almas, depois que eu vim morar em Cruz das Almas. E daí comecei a criar. Mas chegando na universidade, o pessoal me apresentou a apicultura, que é a criação de abelha com ferrão, abelha exótica que não é daqui, né? Eu aprendi com a professora Maria Vidal e com isso daí eu falei bem assim, mas eu gosto daquela que eu crio, porque ela é mais fácil. Mas porque não tinha conhecimento nenhum naquele tempo na Bahia, nós resolvemos trabalhar então com essas abelhas. E eu fui trabalhar na Escola Agrotécnica Federal de Catu e comecei a fazer esse trabalho lá, com as abelhas sem ferrão. E os produtos mais interessantes, que os antigos, o pessoal do sítio, eles tinham essas abelhas na beira da casa, né? Era comum, eles usavam muito para remédio, o mel, né? E também vendiam na forma de sustentabilidade que eles tinham. E daí, o que acontece? Eu comecei a ver que eles me perguntavam certas coisas. Eles me perguntavam, professor, por que a abelha lava o cortiço? Eram lendas assim, né? Se eu só posso tirar mel na época da quaresma. Eu falei, por que isso? Ele, não, porque na época do quaresma as abelhas estão rezando e ela fica quieta, a gente vai lá e tira o mel. E aí foram essas lendas me levando a desvendar essa lenda, do meu lado cientista, né? Começamos esse trabalho e de lá eu vim no primeiro congresso que teve sobre abelhas na Bahia e que envolveu abelhas sem ferrão. Com isso daí eu conheci o Dr. Kerner, que é o cara mais famoso de todas as abelhas, e nós começamos uma... Foi ele que trouxe a abelha africana para o Brasil? Foi ele que trouxe, eu explico. E daí o que acontece? Eu conheci, daí comecei a desenvolver. Conheci assim, eu não conheci pessoalmente, eu fiz de longe como era aquele caso do ídolo, né? O cara escrevia tudo, vai lá. E aí depois, mais tarde, nós ficamos amigos. Legal. E eu vi que com certeza, apesar de não ter contato com ele, não fui aluno dele, mas era amigo. Uma inspiração, eu notava que nosso pensamento era o mesmo. A gente queria pegar essas abelhas que eram daqui, que só existe aqui. É como eu sempre digo, nós temos um material que para alguém fazer, algum europeu, americano, povo do hemisfério norte e outro, com certeza vai ter que levar a planta e o bicho, porque não consegue fazer igual. E nós temos essa riqueza, que por sinal é um produto, não é uma matéria-prima. Ou seja, você tem uma coisa importantíssima das abelhas, é que ela produz alimentos que o homem não consegue produzir. Ou seja, mel, pólen e própolis, né? Que a gente diria, o homem nunca vai conseguir fazer isso. Nem a polinização direito, que a gente vai falar mais tarde, né? Mas a história então começou assim, nós desenvolvemos nesse caminhar meu de 40 anos, nessa brincadeira, eu tive muitos amigos, muitos colegas que nos ajudaram muito. E hoje a Bahia, foi onde tudo começou, porque até a primeira colmeia chama-se baiana. A Bahia hoje representa um marco primeiro e também hoje o estado que mais desenvolve a criação de abelhas sem ferrão. Exporta, como eu digo, gente e tecnologia para o Brasil inteiro. E nesse caso, a Bahia hoje, ela tem a abelha mais famosa, que é cantada em música pelo Alceu Valença, todo mundo, que é a Uruçu, né? É a abelha fantástica que todos no Brasil querem ter, porque a abelha, eu chamo ela de grife. Eu digo que é uma grife. Se eu disse que é Uruçu, todo mundo já acredita. É verdade. É verdade. Agora, interessante essa história que você falou. Então, os índios já estavam aqui, né? Foram invadidos e já tinham esse conhecimento já, né? Das abelhas sem ferrão. Já utilizavam os seus produtos para a medicina. E aí foi o português que trouxe as abelhas da Europa primeiro. Como foi? Tem como é a história da chegada das abelhas com o ferrão? Porque já que tinham as abelhas aqui sem ferrão, por que esses caras já não aproveitaram e vamos fazer aqui, trabalhar com essa daqui? Trouxeram as com ferrão e elas parece que se adaptaram muito bem, né?
você falou uma coisa interessante, que ontem eu estava sentado, que eu estou escrevendo um livro, né, que é o livro da história da meliponicultura, com tudo, né? Legal. E o Tem primeiro- previsão para ficar pronto? Uns 2 anos, porque é muita coisa, são 500 Legal. páginas na intenção. E Não vai ser- existe. E vai ser livre, né? PDF livre para todo mundo ter, que o importante é a gente passar o conhecimento, né? Que a gente tem. Legal. E daí o que que acontece? Eu estava escrevendo o livro, e o livro eu comecei do início. Comecei e fui ler todos o material que existe escrito no Brasil de 1500 para cá. E comecei a pegar, e hoje está muito bacana, que você consegue tudo nas bibliotecas digitais. E engraçado que eu li uma carta de Pedro Vaz Caminha, e ele cita lá, e no caso, o Pedro Alves Cabral, né, ofereceu um banquete lá para os índios, né? E quando ele ofereceu, aí colocou mel, mas colocou mel de abelha com ferrão. Aí os índios não gostaram. E depois trouxeram e deram mel a ele de abelha de ferrão. Aliás, como o Brasil não tem muita coisa escrita aqui de 1500 a 1530, logicamente que o pessoal não sabe o que aconteceu. Mas uma coisa é certa, todos os franceses, portugueses que vinham aqui se abaciam com carnes, né, de animais silvestres, dentre eles também com o mel, que o mel é reputado em qualquer. E eles ficavam entusiasmados. É fácil de conservar, né? Das É. viagens. E o engraçado é que o mel da abelha de ferrão tinha mais aroma, mais gosto, né? E aí eles se encantaram. Tinha um primeiro livro escrito, que era um desses caras que tinha engenho aqui na Bahia, chamado Gabriel Soares de Souza. E ele fala muito bem do mel, né? Receitas com mel. E os índios já usavam, tanto que o capítulo do livro eu estou fazendo isso. Eu estou mostrando que os Legal. índios já usavam os produtos das abelhas, certo? Já usavam a cera, como os pancarés e outros. E os índios já tinham conhecimento. Aí todo mundo diz, mas foi o índio ou foi o caboclo que inventou a Caixa Racional? Aí eu digo assim, ó, a Caixa veio de conhecimentos. Foram cada dia melhorando mais. Então os índios conheciam, ele não precisava criar abelha em caixa, porque ele tinha tudo na natureza. Ele ia ali, a quantidade que ele tirava da natureza era pouca em relação, e não desmatava. Consequentemente, as abelhas prosperavam rapidamente. Então os índios não precisavam botar abelha em caixa. Mas mesmo assim, alguns iniciaram a colocar troncos, né? Mas não foram eles que começaram, basicamente, a criação racional. Foi a junção deles com os caboclos, né? E aí vem a pergunta que você fez, mas por que trouxeram a abelha com ferrão? Porque eram portugueses e eles achavam que a abelha produzia pouco, nossa, né? E eles já estavam acostumados. Tudo você sabe quando um povo vai, ou qualquer um vai na casa do outro, quer levar do seu, né? Para mostrar que o seu é melhor. E eles fizeram isso. E houve um problema grave, porque ficaram, pode dizer, 300 anos sem a gente aproveitar essas abelhas, né? E hoje é o que a gente está fazendo. E essas abelhas chegaram no Rio de Janeiro, trazidas pelos padres lá portugueses, para exatamente aumentar, principalmente a parte da cera, e não o mel. Eles estavam mais preocupados com cera para fazer vela, por isso quem trouxe foram os padres. Entendi. E daí eles pegaram, só que a nossa cera, eles não sabiam que a cera da abelha sem ferrão não é cera, só é cera e próprio. Então é tão rico que ela tem até medicamento dentro, como a gente diria, né? E da cera da abelha com ferrão foi a cera. Mas eles queriam fazer vela. E com isso daí, eles trouxeram as abelhas que são as mansas, né, abelhas europeias, e começaram a desenvolver. As abelhas adoraram tanto, porque saíram de um lugar que tinha que passar 6 meses debaixo da neve, né, trabalhando. Aqui elas trabalhavam o ano inteiro, elas adoraram, só que a produtividade delas, e elas sofriam com o calor. Aí, em 1956, o Dr. Kerr foi, a mando do próprio governo, trazer abelhas da África, porque eram mais produtivas. E daí, Mais adaptadas ao clima ao quente. clima quente. E úmido. E como nós brasileiros somos híbridos, ou seja, somos mestiços, né, que a gente diria, ou seja, de 3 raças, né, não somos híbridos, que é a mesma espécie, mas no caso são chamados mestiços, e a gente conseguiu ter essa resistência. Você vê que o baiano, principalmente, que é formado de 3 raças, é fantástico, né, ele se adapta a tudo, todos os setores. E o interessante é que o Dr. Kerr foi lá e trouxe. Aí houve um problema e escapou, e muita gente condena ele, mas ao contrário, o Brasil era 30º colocado na produção de mel, e o Brasil é o 5º, graças a essa híbrida, aí foi um híbrido mesmo, que era 2 espécies diferentes, né? E com isso daí deu a resistência, tanto que é interessante, que o único mel do mundo, que é o mel puro, que não tem problema de medicamento nenhum, é o brasileiro, porque a gente não precisa usar medicamento para combater uma praga que dá nas abelhas europeias, nos locais frios. Nos locais quentes não tem essa praga, ela não resiste, ela existe, mas não causa dano. Então não precisamos botar medicamento. Tanto que o mel brasileiro é reputado no mundo inteiro como um mel, e não quero dizer que é orgânico, porque existem umas normas, mas seria orgânico, que a gente trabalha com a floresta diversificada, certo? E que nesse caso daí o mel, além de ter um complexo de
componente muito bom dentro dele, tem também o fato de ser um produto produzido numa área que é isenta de produtos químicos. Legal você falar isso, porque eu acho que o grande segredo está na biodiversidade, né? Eu acho que quanto maior a diversidade de floradas, de espécies, tanto de abelhas, né? Trazendo para o universo das abelhas sem ferrão, quanto a variedade de espécies de plantas, faz com que eu acredito que o mel seja esse mel, assim, bem mais procurado. Eu estava lendo uma vez sobre isso, que uma boa parte do mel brasileiro, ele é destinado para fazer blends. Por exemplo, os chineses compram o mel brasileiro para fazer blends com os meles deles lá, porque é como se o mel brasileiro ele viesse para dar sabor. Tem muito mel ruim. Eu viajo, depois que eu comecei a entrar nesse universo mais de cabeça, eu comecei a ter esse comportamento de onde eu tô, eu trago um mel de algum lugar. Nunca é um só, né? 2, 3, 4, Portugal, Estados Unidos. Com a internet agora, eu já comprei mel do lado do Himalaia, enfim, já recebi mel também de vários lugares da África e tal. E é impressionante que já provei mel bom, poucos, mas nunca provei um mel fora do Brasil melhor do que os meles que eu já provei aqui no Brasil. Então, você atribui essa questão do sabor também à questão da biodiversidade, dessa variação? Um fato interessante que aconteceu na UFRB, né, no professor Alfredo, que é o grande parceiro, o interessante é o seguinte, que lá chegou uma pesquisadora portuguesa, e ela falou, vinha um outro pesquisador para trazer uma tal de uma língua eletrônica. O que é a língua eletrônica? Para saber de que o mel que planta é, nós temos que analisar o pólen que está dentro do mel. Uhum. E ela trouxe a língua eletrônica. Quando ela trouxe a língua eletrônica, aí ela falou, não, isso resolve. Eu dando risada, porque eu sabia que não resolvia. Ela disse, não, no dia que eu botar uma gota de mel aqui, vai dizer de que é o mel, de que planta é. Eu falei, não vai dar certo. Aí ela disse assim, não, tá bom, botou. Aí botou um português, né? Botou um de eucalipto, que era. Quando ela botou o mel daqui da Caatinga, a máquina deu... A máquina falou, ficou doida. Isso aconteceu também com uma pesquisadora fantástica, a doutora Mônica Bart, que trabalha com pólen há muitos anos, e que ela me pediu aqui, eu mandei os médios em 1990 para identificação, e ela foi feita a identificação. Daqui a pouco ela me mandou, Rogério, dá para você me mandar os pólen dessas plantas que eu não conheço. Não, isso aqui tem muita coisa aqui dentro que eu não sei. Entendeu? Então, na verdade, o nosso mel, ele é privilegiado por ter gosto, né? Ter aroma, entendeu? E a composição dele é fantástica, porque antigamente, se você deve ter ouvido quando pequeno, que o melhor mel, ou que o mel claro era o mel preferido, que o mel escuro não prestava. Certo? Engraçado, é verdade. Eu gosto mais do mel escuro. Meu avô falava isso, que para vender, meu avô era apicultor, né? Um babo lá, e ele falava isso, que o mel claro é o mel que vende mais. Vende, não, é porque o brasileiro ele vai pelo que ele veio, né? Então, o tanto que é interessante isso que você falou, todo mundo queria o mel claro e não queria o escuro, mas o escuro é mais rico em minerais. Então, o escuro tem, além do que tem o claro, tem... Mas de aroeira, né? Eu lembro quando aroeira hoje... a primeira vez, aroeira do sertão, no caso, né? Não é a aroeira pimenteira que a gente tem aqui. Não, é a aroeira do sertão, que é escuro, né? Ali é riquíssimo. Ele tem hoje uma coisa fantástica que você vê muito falar, que são os fenólicos, aquele material da própolis, né? Que a gente diz. Então, ele tem esse lado. E uma coisa interessante é que, nesse caso dos méis, assim, de você falar quem é melhor, não existe mel melhor. Existe, cada um tem uma composição. E essa composição vai trazer alguma coisa de bom. Entendeu? Agora, a questão do gosto e do aroma, você falou certo. Quem diz o gosto, composição, a cor e o aroma do mel, quem é? A planta. No caso das abelhas com ferrão, quem diz é a planta, quase 100%. Já no caso das abelhas brasileiras, 90% é a planta, 10% é a abelha, porque a abelha deposita lá umas leveduras que vão maturar o mel e dar outro sabor, vira um probiótico. Então, esse mel sortido que tem, é diversificado devido à quantidade de planta, ele é fantástico, porque ele traduz esse gosto tropical que a gente tem, né, nas coisas, nas frutas e etc. Uhum. Eu confesso a você que também tive na Rádio Tudo, e a gente foi degustar as frutas de lá e eu dizia, esse negócio não tem gosto. Entendeu? Então, na verdade, o que o trópico permite é isso daí. Os nossos méis, quanto mais diversificado, uma melhor composição ele vai ter nutrientes e também ele vai ter mais gosto e mais aroma. Legal, a gente está falando de gosto aqui, a gente sabe que gosto não se discute, né?
Mas eu tenho uma leve inclinação, assim, de preferir os meles da Caatinga. Quais são os que você... Quais são os meles das floradas que você mais gosta? Você pessoalmente falando. Olha, É difícil falar, é né? difícil porque depois nós vamos comentar o caso do Amazonas, na degustação, Sim. né? E você vê o seguinte, fica difícil, porque o meu trabalho é provar os melis. Eu confesso a você que eu sempre digo, o mel de eucalipto tem um gosto, tem um cheiro de cachorro molhado, é muito doce. Já o mel de pau-pomo, que é um mel daqui bom, é muito doce, mas é muito rico em frutose, ele não cristaliza como o de eucalipto. Aí você vê que é gostoso, só que... Eu não curto muito esses dois que você falou. aí vai, aí tem um Eu mel sei, o de bala. o mel de quipé que tem agora, que eu trouxe com o Harrison lá de Caém, Legal. que tá florindo agora as plantas e tá tendo mel. Esse mel é fantástico, ele tem um gosto de caatinga, né? E é interessante que esses mel, a gente tá falando assim das plantas, né? Então esse quipé é maravilhoso. O caçutinga é uma planta que ela é incrível, ela vegeta aqui no bioma caatinga. E é interessante que é uma plantinha que floresce um mês e meio. E ela fornece um mel com aroma e sabor. Tanto que o hidromel hoje da gente é feito com essa planta, mel dessa planta, caçutinga, que ele é claro, tem gosto, tem sabor e cristaliza. Então fica difícil. Eu adoro caçutinga também, adoro quipé, que eu sou sertanejo, né? Então, desse lado, eu acho que o mel da caatinga, ele é mais encorpado, ele tem mais gosto em si, do que tem aroma também, porque são 4 meses apenas que a abelha aproveita. Então eu acredito assim, mas eu confesso a você que mel para mim qualquer um é muito bom. E os méis nacionais, que a gente chama mel de abelha nativa, hoje estão dominando o mercado, porque quando você prova um mel ácido, e coisa que todo mundo acha que mel é doce só. Mas os méis das abelhas nativas, vocês veem que eles têm outras coisas para mostrar, como por exemplo sabores e aromas. É de endoidar quando eu mostro pra algum chefe e os caras falam: Uau! Um dia desse um argentino tava aqui, eu dei pra ele provar, ele. Nunca provei nada igual. E ficou assim, ó. Tem gosto de tal coisa. E dá pra você combinar parece com cerveja, né? com não sei o quê, né? É um negócio interessante. Inclusive, eu lá na Amazonas, eu tava lá, a gente trouxe mel, que existe uma abelha parecida na Bahia, e que ela tem um mel muito ácido e que ninguém queria consumir. Aí o menino me trouxe e quando chegou aqui, os chefes ficaram entusiasmados. Ele é bem ácido, combina bem com queijo, etc. Então, o que a gente tem hoje é uma explosão de cores e sabores, que agora, através do que eu falei, do conhecimento, porque as pessoas só respeitam, só começam a valorizar quando tem conhecimento. Se você analisar, fazer uma pesquisa aqui, nessa sala aqui, botar 10 pessoas, você vai ver que 9 não sabe que existe abelha sem ferrão e só conhece mel doce. Eu não tô falando que um dia o cara chegou pra mim, eu falando das abelhas sem ferrão, aí o cara, mas rapaz, o mundo tá doido. Aí eu, por assim, ele... Os cientistas já inventaram uma abelha sem ferrão, ele achou que era tipo uma transgênica, uma coisa assim, sabe? Eu falei, não, rapaz, as abelhas sem ferrão já existiam aí, são as abelhas indígenas, já estão aí já, né? Aí ele... Ah, tá, e ficou assim meio sem graça, aí eu falei... Eu tava falando justamente sobre isso com ele, que a gente cai para esse próximo assunto que eu tô falando. Eu lembro que quando meu avô, quando eu era menino, assim, tinha uns 5, 6, 7 anos, meu avô às vezes voltava da fazenda e o carro voltava todo de inseto espatifado no para-brisa. Era impressionante a quantidade de inseto que tinha quando ele fazia uma viagem de Tapetinga para cá. O carro ficava todo manchado de inseto que, né, na estrada, que colidia com o para-brisa. E aí eu fico vendo hoje como isso reduziu, né, pelo impacto tanto do desmatamento quanto o uso de agrotóxicos e tal. Eu queria que você falasse um pouco sobre essa questão tanto da ameaça que as abelhas vêm sofrendo, né, desse colapso ambiental que a gente está vivendo e que muitos negam, e também, professor, da importância, que muita gente está falando aqui de mel e muita gente acha que a abelha se resume a isso, mel, né, pólen, própolis, mas o mais importante trabalho delas é a polinização. Fala um pouquinho sobre, assim, o tamanho disso em relação à parte toda de segurança alimentar e o desafio que está se passando, né, com as abelhas, tanto aqui como no mundo. Na verdade, essa relação planta-abelha tem milhões de anos, como eu comentei, né? E o interessante é que as abelhas vão lá fazer um serviço para a planta oferece a ela os alimentos, os recursos que ela necessita, né? Que é, como ele falou aí, néctar, pólen, resina e outros óleos, etc, né? E o interessante é o seguinte, que você falou uma coisa muito bacana. Antigamente, o pessoal ficava zangado porque tinha que limpar o para-brisa do carro.
e queriam, não, isso não devia, é muito bicho, né? Hoje o povo está pedindo para os bichos virem bater. Então, um dia desse meu, eu ia no carro, bateu uma abelhinha lá, o povo teve que parar. E isso é para, não para limpar o vidro, mas saber qual era a abelha. Você vê que eles estão preocupados. Então, o que tem causado isso? Essa questão toda no mundo? Primeiro é a questão do desconhecimento quanto às técnicas de produção. Eu quero explicar isso, eu sou agrônomo, e eu digo sempre, não precisa abrir novas fronteiras, você precisa trabalhar o que já existe. Então, por exemplo, aqui na região do Recôncavo, aqui, você tem muito morro. O pessoal antes desmatava os morros, aí causava erosão e tudo, né? Hoje já não precisa, a gente mantém a planta. E quando mantém a planta, aí já permite você ter abelha lá para criar, vai fornecer produtos para você, ao mesmo tempo vai polinizar as plantas. Aí o que está acontecendo? Os grandes vilões da destruição são as atividades humanas que existem, como por exemplo a pecuária, o plantio de culturas, né? Eu não estou dizendo que eles são vilões, vou explicar. Eu quero dizer que devido a que eles necessitem retirar toda uma floresta para botar aquela... aí causa esse problema. Mas hoje já existem técnicas mostrando que pode fazer conciliado. Tanto que a gente observa que até para redução de pragas, você tem que ter a vegetação nativa, porque vai propiciar o quê? Inimigos dessas pragas. Os inimigos naturais mesmo, né? Eu confesso a você que você sabe, eu sempre tive orquidária, era grande, a gente era produtor de orquídea, e o meu sócio, ele era chinês. Então aí a ideia era pulverizar. E eu sempre disse, não, pai, vamos dar comida. Eu sou agrônomo. Então, como eu me lembro que na minha faculdade, só existiam 4, 5 livros. E os livros só falavam de BHC, DDT, etc. Naquele tempo. Só dos venenos, né? E quem existia naquele tempo, que era ninguém ligava, só os idealistas, era a Ana Maria Primavera. Né? E aí, no caso, a minha concepção era dela, de que a gente poderia fazer as coisas sem precisar destruir. E voltando às orquídeas... Que legal, perfeito. Você trouxe talvez a maior... Até hoje, né? O engraçado que eu comprei o último livro dela agora, que é Micronutrientes. Eu tenho estudado o Manual do Solo, todos aqueles materiais dela. E é impressionante como ela foi perspicaz em identificar, através dos sintomas, né? Tanto em plantas quanto em animais, qual era a deficiência de tal mineral e tal. Assim, um nível de conhecimento absurdo que eu recomendo para que todo mundo que está nessa parte de agroecologia tem que estudar na Primavera, né? Que ela era muito discretazinha, né? Talvez outros tiveram talvez um sucesso maior, mas ela foi a base, né? Tinha um pessoal do BBN, um bocado de gente boa. Agora, o que eu falo, Daniel, é o seguinte, que na verdade essa questão desse conhecimento, dessa destruição, está exatamente na falta. Eu quero ver um exemplo. Você vê ali no litoral, estão desmatando, tira tudo para fazer o jardim totalmente americanizado, uma coisa assim que não tem. Lá eu morava numa fazenda lá no interior, e eu me lembro que todo mundo queria que eu tirasse as folhas secas, passasse direto para a pessoa vir, porque estava sujo e que ia dar bicho. Mas Vira o solo, né? então quer dizer, esse conceito que ela implantou, ela mostrava que aí o que você está falando de deficiência, a gente diz assim, quando você vê muito um baú, muito dandado um lugar, é sinal que está faltando alguma coisa. Porque quando está em equilíbrio, normalmente eles não se desenvolvem tanto. E um baú é uma boa planta, né? Mas o interessante é o seguinte, que ela foi percebendo o que é a natureza. E eu digo a vocês todos que a gente tem que perceber o que é que a natureza está avisando. Né? Então, no caso nosso, o desmatamento, a questão da especulação imobiliária, a mineração, as atividades humanas, que elas poderiam ser feitas mais observando o ambiente, a conciliação. Porque é necessário que você mantenha a vegetação, como hoje na Chapada Diamantina. O pessoal está tirando tudo e eu fico preocupado. E a água? De onde vão tirar? E o esgoto? Vai para onde? E o lixo? Então, essas questões podem ser resolvidas a partir do conhecimento que se tem das técnicas. Né? Hoje já existe muita gente indo no viés da agroecologia e outras variantes, né? E que aí pode-se trabalhar em cima disso. Eu não sou contra, por exemplo, não sou contra o veneno, não sou contra nada desses plantios grandes. Só sou um sujeito que eu acho que dá para conciliar. Eu quero lhe explicar porque nas orquídeas a gente dava mais comida lá na minha mesmo do que comida assim orgânica. Hoje a gente usa algas, né, para as orquídeas. E hoje eu estou usando a Geoprópio da Uruçu para combater micro-organismos, no caso. E daí o que a gente fazia? A gente fazendo isso, você tinha ninho de beija-flor, você tinha camaleão, tudo lá dentro, rã, que
Porque para cair um veneno na rã, na meia hora, né, ela vai sentir. Pois a gente pulverizava veneno e tudo, e não tinha problema. Você entrava, tinha todos esses bichos lá, certo? E por quê? Porque a gente faz um trabalho voltado assim, à redução do uso de, como eu digo, de medicamento, ou seja, de coisas assim. A gente trabalha mais na concepção, do fortalecimento do organismo. Então, eu acredito que essa destruição que tem sido causada principalmente por causa do desmatamento, certo? Antes de fazer um jardim, observe se não existe uma mangabeira, uma coisa que você pode manter e que suas crianças vão adorar, porque poucos conhecem o fruto de mangaba, né? Que é polinizado pela borboleta, mas que nesse caso daí as mariposas, né? Mas que nesse caso é um fruto maravilhoso da nossa terra aqui, que todos os estrangeiros adoram quando provam. Acho que Sergipe é o maior produtor, né, no país. Sergipe tem um bom trabalho lá. Mas a Bahia, hoje até Gentil do Ouro tá produzindo mangaba nativa de lá. A gente conhece pouco, né? Eu sempre digo, o conhecimento é fundamental. E a gente conhece pouco. Precisamos de mais, assim, informações que vocês estão levando aqui. Hoje o pessoal que trabalha com esse público é muito bom, porque é quem vai fazer a ligação do técnico com o povo. É como o meu trabalho, fazer da academia com o produtor. Então isso é muito importante. Você falou da questão da polinização, né, que é o principal trabalho das abelhas. É verdade que falam que 2/3 do que a gente come depende da polinização da abelha. A abelha vai lá na flor, poliniza, né? Aquela flor ali vira um fruto, né? Uma semente. É isso mesmo? É esse tanto aí? 70%, 2/3 do que a gente come? Mas é difícil de mencionar, em bilhões o negócio, em recursos, né, monetários. Mas no caso é o seguinte, quando você vai analisar, você vai ver que quase todas as plantas, 75% das plantas, depende de abelha. Não estou falando só de abelha. Quem são os outros polinizadores? Você falou mariposa, morcego... A gente tem morcego, mariposa, pássaro, o vento, né, a água, né, e os insetos no geral, entendeu? Tem todos eles polinizam. Agora veja uma coisa interessante, que na verdade, se você analisar a abelha, todo mundo fala da abelha, porque o bicho mais famoso, porque a abelha é que faz mais do que os outros. Então ele compreende 75% das aves. Vamos dizer assim, mais eficiente, né? E outra, você falou uma coisa que eu não tinha citado, era a eficiência. Veja só, existe a questão de fazer a polinização e a eficiência. Então muitas vezes o homem é levado a fazer a polinização, mas a abelha consegue, com o movimento que ela faz, distribuir aquela polinização e os frutos saírem mais bonitos, né? E mais ricos até em nutrientes, etc. Porque ela consegue distribuir o pólen melhor do que o ser humano, que só faz passar um algodãozinho lá, né? Uhum. Então, algumas culturas brasileiras, até como, por exemplo, a baunilha, lá de sua terra, Papetinga, tem um sim. Lá eles fazem manual. Mas só que antes quem fazia aquilo era a abelha. Era uma abelha sem ferrão. Exatamente. E eu acho que era uma espécie só, né? Eu li sobre isso. O cupuaçu, eu dou risada, porque aqui na FTC, todo mundo conhece ali na Paralela, eu fui fazer antes de implantar a FTC, vamos fazer um levantamento, né, das abelhas dali. E é interessante que tinha uma abelha assim, e o pessoal falou, não, essa abelha é pretinha, não presta, não produz nada, não produz. Quer ver, quando eu abri o ninho, mas tinha tanto pólen diferente, eu mostrando aí que aquela abelha visitava mais plantas que as outras. É uma planta de chão. E eles pensavam só na importância. Qual era o nome da abelha? A gente chama, assim... Tem algum nome popular? Tem um nome assim, chama bunda de vaca, né? Ela é Trigona braurea, né? A gente chama, e ela é subterrânea. Ninguém dá valor. Ela andou visitando lá meu meliponário, eu descobri porque ela estava indo nas fezes do cachorro. E esse nome bunda de vaca... tem um esclarecimento para fazer sobre isso, depois me lembro. Tá. Aí o que acontece? Na verdade, quando eu fiz o levantamento, eu precisava de uma abelhinha pequenininha, uma plebeiazinha, chamava lambda-suor, porque ela tem esse costume também, eu vou falar sobre isso. E uma coisa interessante é o seguinte, que essa lambda-suor, todo mundo fala, mas isso não presta, os meninos falam, isso não produz nada, 100 ml de mel. Eu falei, mas aí a função dela não é isso, a função dela é polinização. Tanto que o cupuaçu, que todo mundo gosta do suco, é polinizado por abelhas pequenas, no Amazonas principalmente. Todas as abelhas são esses tipos, de plebeias, aparatrigonas e outras, né? É uma minúscula. É minúscula. Você vê a grande, não poliniza. Ela não consegue entrar, ela não consegue acessar. Acessar. E com isso daí, você vê como é interessante. A pequenininha que faz, sem ela não existiria cupuaçu. Eu estava no INPA, no Amazonas, e o cara me perguntou, professor, eu quero botar a abelha para polinizar. Você vai polinizar o quê? Esse açaí, maracujá e, no caso, cupuaçu.
Aí eu falei, mas você quer? Ele, não, eu quero essa abelha. Eu falei, mas não pode, por quê? Porque essa abelha é grande, ela só vai polinizar o açaí. Mas o cupuaçu, quem poliniza é pequenininha, você tem que ter a pequena. E você quer polinização. O maracujá, eu falei, já é uma grandona, é um mangangá. Sim. Então você vê, para cada caso, tem o seu polinizador. A natureza fez sua, né? E aí ele querendo uma abelha só. Eu falei, não tem, para com essa padronização do mundo. O mundo é muito padronizado, tudo tem que ser padronizado. A gente não pode ser assim. É uma mentalidade reducionista, né? Meio monocultura, né? Acho que é uma abelha só que vai resolver tudo, é uma espécie só que vai fazer. Mas vamos lá, uma coisa que eu achei interessante você falar, essa questão de cada abelha poliniza. E a questão do cacau, né? A gente mora na Bahia, então aqui é um estado que, né, é muito, um grande produtor, já foi o maior do mundo, talvez. Eu vi gente falando que é uma mosca, né? Uma mosquinha que poliniza, mas tem relatos de que algumas abelhas sem ferrão também participam. É verdade? Você tem alguma pesquisa? Não, ainda... assim, já existe coletas mostrando que há uma polinização. A mosquinha, ela tem, ou seja, quando você vai ver a polinização de uma planta, tem os percentuais. Tem aquele poliniza, como eu expliquei, por exemplo, se você for ver, tem espécies que é polinizada por 70% por uma espécie de abelha só, mas tem os 30%. Então aí é que entra. O cacau tem a maior proporção de mosca, mas também tem outros indivíduos que fazem polinização. Certo? E com isso daí, você vai ver, tem, por exemplo, o caso da soja, né, dos parentes da soja, feijão, etc. Você vê que eles quase não precisam de polinização. 5% é por abelha. Mas tu imagine um universo desse que a gente tem de soja, se 5% fosse polinizado por abelha, né? O problema é agrotóxico, mas se puder, sim. Você vê quanto a gente não... Quanto isso representa em termos financeiros, né? E fora, como você está falando direto aí, da diversidade. Nós temos que entender que o Brasil é o país da diversidade. Então a gente tem que aproveitar isso, minha gente. A gente tem que ter essa diversidade. Vamos exportar isso, vamos botar para fora. Por exemplo, se eu vender mel de abelha sem ferrão, só nós produzimos. A gente bota o preço que quer, porque todos ficam entusiasmados quando vê o mel da abelha sem ferrão, fora os outros produtos, né? Então é interessante que vocês vejam isso, que cada caso é um. O Guaraná, eu fui estudar o Guaraná no Amazonas para saber o seguinte: será que o mel do Guaraná produzido por uma abelha nativa do Amazonas teria a cafeína dentro? A gente descobriu que tem. Passou a valer 3-4 vezes mais o mel do Guaraná. Então, aí você vai ser bem procurado, viu? Não, e é interessante que agiliza a bioeconomia do lugar. E a bioeconomia envolve tudo. Hoje, bioeconomia é sinônimo de diversidade. Sim, tá no topo da agenda científica e política no mundo, né? Exatamente. E aí, nesse caso, o Guaraná, a gente foi descobrindo também o camu-camu que eu estava trabalhando, né? Sim, então, acho que a fruta mais rica em vitamina C do mundo. Aí, o que aconteceu? O camu-camu é nativa daqui da Amazônia, né? Eu descobri que eu falei, esse negócio não produz mel, mas produz pólen. Aí a minha colega falou, não, mas então não presta, porque quando o pólen cai dentro do mel, vai ficar rico em vitamina C. A gente está descobrindo isso agora, a professora vem dar aula aí. Legal, isso, né? evento. E aí é interessante o seguinte, que você vai ter um mel rico em vitamina C. Olha que coisa, e tudo isso baseado em quê? Na nossa diversidade, ou seja, não é uma coisa só que vai fazer boa para você. A gente tem que entender que hoje qualidade de vida passa por várias coisas influenciando a sua vida, dentre eles o quê? A qualidade do alimento que você consome, o nível de estresse que você tem, certo? Todas essas questões hoje são importantíssimas, e a natureza é que vai propiciar isso a gente. Porque é quem cura, né? Quem nos cura. Eu acho que essa dimensão da saúde física tá bem clara para as pessoas. Saúde mental, nunca se falou tanto disso na pandemia, mas agora a gente está indo para uma outra dimensão, que é a saúde do planeta, né? Então, eu tenho pesquisado muito sobre o poder de cura da natureza, só em nós estarmos inseridos nela, né? Então, assim, eu tenho filhos pequenos, vejo dos maiores desafios para mim é tentar proporcionar para os meus filhos a infância que eu tive de subir em pé de árvore, de chupar manga do pé, né, sem precisar lavar, de correr, andar de cavalo, de ter contato com bicho, né? Infelizmente, a gente está percebendo que esse contato com a natureza, ele está cada vez mais reduzido, não só nas cidades, mas no mundo inteiro. Tem até um termo, um conceito que está sendo usado hoje, não sei se você já ouviu, que é um transtorno chamado transtorno de déficit de natureza. Então, associado às crianças que não têm contato com a natureza ao tempo de tela em celular, à irritabilidade, hiperatividade, déficit de atenção, tudo isso é muito ligado à falta que eles chamam da vitamina N, que é de natureza, N de natureza.
Então, é muito importante que a gente pense também fora da caixa, de não só pensar na saúde do que a gente está comendo, mas na saúde desse ambiente que você frequenta, né? Então, tem vários trabalhos que falam sobre o banho de floresta, né? Que é uma trilha. Quando o senhor vai lá pro meio do mato fazer uma pesquisa, identificar uma abelha e tal, fica 2, 3 dias ali, isso é extremamente benéfico para a sua saúde física e mental. Os estudos mostram, os caras dosam sangue e urina, então a adrenalina cai, cortisol cai, você tem um sono de melhor qualidade. Então, o nível de ansiedade do ser humano, ele é muito reduzido quando a gente está inserido na natureza, né? Então, é o que eu sempre falo aqui para as pessoas, os médicos estão chegando num momento que eles precisam prescrever a natureza. Então, em vez de shopping, vai pra praia, toma um banho de mar, leva esse menino, bota esse menino em pé descalço no quintal, né? As escolas estão também já tendo esse olhar, estão começando a tirar o que era pavimentado e botar chão batido, começando a ter esse olhar também de ter mais árvores e não só concreto. Então, e eu acho que as abelhas sem ferrão, né? Que são as abelhas, vamos dizer assim, as nossas abelhas e as abelhas mais dóceis, né? Porque não tem o risco, não tem a coisa do ferrão da abelha, que é uma coisa que faz com que as pessoas temam muito. A gente está vivendo lá no Meliponário, Pólen Dourado com o Harrison, no parceiro, essa coisa desse, vamos dizer assim, esse foi divorciado, né? A relação do homem com a abelha por conta do medo, do ferrão e tal. E agora as crianças, principalmente, estão tendo essa oportunidade de viver a melipoterapia, que foi até um termo que a gente criou lá, que é, através desse universo das abelhas, você poder contemplar, tá ali, né, presente, tá ali dentro de um ambiente bacana. Então, é isso, a gente tem que ter esse olhar ainda mais amplo, né, professor? Claro, porque, na verdade, eu fui professor muitos anos, de adolescentes, né, basicamente, depois passei muitos anos na universidade, mas a verdade é que eu vi o seguinte, eu montei lá na escola um museu, tinha de tudo. Borboletário, orquidária, criação de cobra, tudo famoso. Tudo você que fez, velho? Foi lá, todo mundo conhece, porque eu doei meus bichos tudo para a UFBA, para o tal, né? Montamos faculdades lá, materiais de Alagoinhas, etc. E o interessante era o seguinte, que os alunos chegavam lá do interior, claro, né? Tinha uma convivência, mas os da cidade que moravam lá, eles iam visitar o museu e ficavam com medo, porque tinha as cobras, aranhas, né? Não sei, e os bichos tinham solto lá, né? E é interessante que eu chamava eles e começava a instruir. Aí, com o tempo, eles passaram a ser meus ajudantes. E eu ia dar aula, não era o seu tempo, mas tinha um tal de Fundo Rural, o FGTS, naquele tempo que os caras iam na fila do banco. E eu pedi ao gerente um acesso para eu mostrar as abelhas. Ele disse, não, esse bicho é perigoso. Eu falei, não, deixa comigo. Aí levei um aluno vestido de apicultor, uma menina, né? E levei as abelhas, até com ferrão no vidro, né? E levei mel para dar. E aí o povo me perguntava, professor, mas esse mel é falso, esse mel tem produto limpo por dentro. Eu digo, por quê? Porque é limpo. Eu falei, não, mas o mel é limpo, a gente só usa a centrifugação, não tem um processo físico. Aí ele disse, não, mas o meu gosta daquele com substância, que é pena de abelha, asa de abelha, um bocado de coisa assim, né? E aí vai, eu falei, não, mas esse aqui é um produto limpo. E passou-se anos eu fazendo esse trabalho, e indo nas escolas fazer o trabalho chamado Volta à Escola, né, que a gente chamava. E com isso a gente ia em cada escola fazer. E os alunos, depois de passar 20 anos dando aula, cheguei lá de volta, aí quando eu encontrei uma turma, eu falei, quem é de Catu aqui? Vários levantaram. E aí eu falei, quem consome mel? O cara falou, não é possível, vocês estão comendo mel por quê? Não, porque nossos pais foram alunos seus daqui. Então, logicamente, que eles aprenderam que o mel era bom e tudo, e aí compra mel pra gente comer. Olha, você vê como é. Teve uma vez um prefeito da cidade, que foi meu aluno, ele me encontrou no shopping ali, me gritou e tudo, aí conversou. Aí o motorista dele disse, esse cara é doido. Ele vinha passando ali, aí simplesmente vi uma cobra passar. Aí quando a cobra passando, eu ia passar por cima da cobra. Mas ainda que eu fui passar, ele disse, não, o professor Rogério disse que não pode matar cobra, porque tem que ver se é cobra venenosa ou não. E mesmo assim tem que ver se precisa matar. E aí ele foi lá, parou o carro, parou a estrada inteira para a cobra passar, uma cobra gigante, a sucuri. Mas ele tá certo. Então, quer dizer, as pessoas antes matavam, né? E esse trabalho que a gente fez de conhecimento, seja com mel, seja com outras coisas, a gente ensinou que até o trabalhador não matava mais cobra. Eu sabia todas as cobras, tinha tudo. E esse trabalho foi fantástico, porque os alunos estão reproduzindo hoje tudo isso. Então, eu digo sempre a você, conhecimento. E no caso de abelhas ferrão,
a gente nota isso. É preciso que vocês vão a esse centro. Está muito lindo a meliponicultura, porque está conseguindo que hoje nós temos na Chapada Diamantina um centro assim de visitação pública. Nós temos aqui no Litoral Norte, vai ter eu lá no Litoral Norte, tem outro no Ilhéus. Então isso é muito bom, porque vai disseminar o conhecimento. Quando a gente dissemina o conhecimento, a gente melhora a nossa vida, a qualidade de vida em todos os sentidos. Porque a gente aprende que a abelha, além de alimento, é também anti-estressante. Como de cura até mal de amor. Então muita gente se conheceu graças às abelhas. É verdade, é legal você falar isso. Eu lembrei de meu avô aqui agora, meu avô que ele era autodidata, ele uma época encheu o saco da cidade, foi morar na fazenda, foi com uma barba desse tamanho aqui. Ele era velejador, o velho Bill. E aí ele, junto com o meu tio, Pablo do Mel, que é lá de Tapetinga, eles começaram a criar uma abelha. E na fazenda mesmo, começou com uma caixa, chegaram a ter umas 30, 40 caixas. E eu lembro que eu tinha um medo, tinha uma raiva das abelhas, porque quando eu era pequeno eu ia tomar banho de rio, aí chegava a ver aquele rio, aquele calorzão, eu ia correndo descalço. Quando chegava na beira do rio, elas estavam bebendo água, aí pisava nelas, e aí pau no pé, e aí ficava retado. Meu avô falava pra mim, meu filho, meu avô, aquela abelha lá, tem que tirar aquela porra daquela abelha de lá, não sei o quê. Meu avô era conservacionista, é o cara que tinha uma outra visão, né? Ele falava, o problema foi você, a culpa foi sua, a abelha não ataca, a abelha se defende. E essa é uma coisa que a gente estava comentando antes, e você tem que ver duas coisas aí. Uma, primeiro, por que a abelha vai lá, entendeu? O interessante é que nossas abelhas brasileiras são tão interessantes que as abelhas aqui da mata, elas não vão buscar água nem nada, a não ser que houvesse uma seca. Da caatinga, sim. Já aqui da mata, não. A abelha com ferrão, ela precisa, porque ela tem uma população muito grande, precisa ter aquela ventilação, então ela tem uma eficiência maior, mas a nossa não precisa. E outra coisa, a falta de alimento leva as abelhas a buscar certas coisas, nutrientes. Você já viu borboleta lá no rio buscando na areia do rio, sugando, né? Aquilo são muitas vezes ou água, ou então nutrientes, minerais principalmente. Então as abelhas vão em vários lugares. E como o seu avô falou aí, que a abelha, esse é o lema, a abelha não ataca, ela se defende. A abelha, primeiro, que ela não enxerga direito, certo? Os sentidos dela principais são a questão de cheiro, ela sente nas antenas dela, mesmo, o olfato, né, que a gente chama, e a questão da vibração. Então você vai ver que ela não está ouvindo o seu barulho, ela não tem ouvido, né? Então, logicamente, que ela sente a vibração do ar. Então, muita gente tem esses problemas de acidentes que acontecem nesse período aqui em Salvador. E acontece por quê? Porque é um período que chove muito, não tem néctar para as abelhas. Elas vão buscar o açúcar do cafezinho, etc. Essas histórias. Então, o que vai acontecer? Vocês têm que entender que antes de você ir lá, você vai passando uma abelha ali, bateu em você, você aí procura retirar o ferrão, se for de ferrão, né? Ou então passar alguma coisa com cheiro, porque quando passa com cheiro, as outras não percebem. Então, os acidentes que ocorrem são em decorrência de fatores da abelha bater. Dificilmente a abelha vem atacar ninguém. Então, a gente aconselha que as pessoas, ao ver um enxame voando de abelha com ferrão, que procure se abaixar, se esconder no lugar escuro, dentro da água, né? E aí, quando for para o rio, no lugar escuro, de verão, lugar escuro, um quarto escuro. Quarto escuro. Você entrou, ela já não faz mais nada em você, né? Interessante, é com ferrão. E lá seu avô falar quando você pisou lá, porque naquele período era um período de calor, elas iam buscar. Então a gente recomenda que tenha um bebedouro próximo à criação, para que evite esse problema dela ir lá para o rio. Porque esses fatos é que levam a acontecer os acidentes. Se pisou, a defesa dela é ela lhe ferrar. E ela morre depois que ela ferrou, né? Ela tem isso. Esse é o problema. Se ela contar a história de abelha, você vai ver que é assim, um negócio muito interessante. É a sociedade mais perfeita que existe. Sabe de tudo. Ela sabe quando o ambiente está ruim para ela. Entendeu? É interessante que todo criador me pergunta assim, mas eu cheguei lá, vou botar melqueira para tirar mel. Eu falo, não, a abelha te avisa quando a natureza já vai mudar. Se você observar quem olha a abelha, vai ver que a abelha consegue perceber. Pelo comportamento dela. Pelo comportamento. Então, nesse caso daí, você vê que esses fatores são tudo a uma coisa chamada conhecimento. É preciso a gente difundir mais o conhecimento sobre essa abelha. O que ela proporciona para a gente de bom? Aí, por exemplo, se eu fosse falar a parte técnica, seria bem. Mas nosso intuito aqui é falar sobre o conhecimento para pessoas que pouco sabem que a abelha não tem ferrão, que a abelha é brasileira. Vocês têm que ter orgulho. Nós temos 450 espécies de abelha no mundo. Dessas, 70% é brasileira. Na Bahia, nós temos 60 espécies até agora detectadas. E cada uma
polinizando uma planta diferente da outra, num ambiente diferente do outro, que nós somos o único estado que tem 3 biomas, né? Caatinga, a mata e o cerrado. E uma coisa interessante é que a gente tem essa diversidade, além de que, como eu falei, todos os historiadores que vieram aqui, desde os portugueses, todos eles se encantaram pelo que a gente tem, não só a natureza, né? A parte de planta, como a parte também de animais, e principalmente as abelhas. Acho legal você tocar nesse assunto, porque quando eu comecei a me debruçar, sobretudo na pandemia, né? Eu me debrucei bastante nesse universo das abelhas. A minha capacidade de atenção, de observação, aumentou assim, sei lá, 300%. Eu saí daqui de Salvador, né, no início da pandemia, e fui morar numa casa lá em Prado Forte. Aí, fui morar na casa. A primeira vez que eu tinha morado numa casa, eu sempre fui criado em apartamento, embora eu tivesse contato com fazenda no São João, nas férias. Mas eu fiquei assim, tipo, pinto no lixo, sabe? Quando fui na casa, assim, vi aquele... Tava bastante ansioso, enfim, aquela agonia da pandemia, insônia. E aí eu comecei a desbravar o jardim. Aí comecei a observar as coisas, comecei a plantar, comecei a estudar sobre as abelhas. Tinha ido lá na fazenda, meu avô recém-falecido, e aí fui lá na fazenda e me vinha muito ele na cabeça. Comecei a ler os livros dele, tinham vários livros de apicultura. E aí voltei de viagem com meu filho, só fui eu e ele. E falei assim, rapaz, eu preciso dar atenção às abelhas. Eu senti essa mensagem, assim, preciso trabalhar com isso. Foi aí que eu descobri que existiam as abelhas sem ferrão. Nem sabia que existia. E não estou certo se meu avô sabia também que tinha essas abelhas sem ferrão. Aí eu falei, pô, eu tenho 3 filhas. Se tem uma abelha sem ferrão, é essa que eu vou criar. Que eu não ia, nem cogitei a possibilidade de botar uma abelha com ferrão dentro da minha casa, né? Minha mulher ia mandar eu partir. Aí eu falei, poxa, aí comecei a estudar. Eu tenho muito isso de quando eu encaro, descubro uma coisa assim, me interessa, eu sou curioso, vou, aí fui. Aí comecei a criar as abelhas. E aí interessante que eu comecei a notar os mínimos detalhes assim ao meu redor. E aí eu vi uma colônia de mandaguari na entrada da minha casa, assim, tipo, quem entra na casa tem uma árvore, tem algumas árvores e tem uma árvore. Aí eu falei assim, vi né, insetos passando e vindo, eu falei, ali é uma abelha. Eu fui lá, vi, aí mandei foto nos grupos, tal, que a gente participa. Aí cheguei pro meu jardineiro que tá mais de 10 anos comigo, falei assim, Mingo, essa abelha aqui chegou quando? Aí ele falou, Daniel, essa abelha tá aí há mais de 5 anos. Eu nunca viu. Aí naquele dia eu percebi o quanto que eu andava assim, correria, né? Desatento, e não prestava atenção nos detalhes. E aí isso me deu uma capacidade, essa coisa do universo das abelhas, de estar mais atento aos detalhes, até mais atento a mim mesmo, né? De me observar. E aí quando eu comecei a estudar as abelhas, Márcio também me ajudou muito nesse sentido, Márcio do Pólen lá, ver o quanto que as abelhas representam o espírito da cooperação, né? Do trabalho em grupo, da tolerância. Vivem ali num ambiente apertado, em grande quantidade. A gente não vê uma abelha desviando mel para ela, a gente não vê uma abelha, né? Tipo, não, eu vou pegar o pólen aqui. Você não vê a abelha dividida em partidos. Tudo dela né? Comunidade. Então, assim, essa coisa de que a vida na natureza ela é cooperação, não é competição, como a gente vive aqui fora. É uma coisa também que me marcou muito, né? Então, é uma dica aí pra gente também pensar, né? Para as pessoas que têm curiosidade de saber. E outra coisa é exemplo de trabalho, né, professor? A abelha, ela trabalha 24 horas por dia, ela chega a dormir. Não, Essa é uma curiosidade que eu tenho, assim, porque eu entrava de noite, abria e elas continuavam andando lá. Eu falava, rapaz, essas bichas não vão parar, não vai dormir. É o seguinte, ó, as abelhas, elas dormem, eu posso dizer, mas não é todo mundo de vez, né? Então é como se fosse uma fábrica, né? Aquelas que a gente não pode parar, né? Então, tem uma escala, né? Então, logicamente, as abelhas, algumas vezes você encontra abelha nas flores adormecida lá, né? No outro dia, ela deixou para viajar no outro dia, como diria, né? Então, uma frase que eu sempre digo é que na biologia 2 mais 2 é diferente de 4. A gente não pode afirmar nada. Quem afirmar alguma coisa na biologia vai errar, porque as coisas acontecem. Então, eu não posso dizer que a abelha pensa, que a abelha faz isso e aquilo, mas uma coisa interessante, ela adormece, algumas a gente encontra adormecida, tem fotos, trabalhos e tudo, né? Também algumas trabalham desde cedo, né? Outra, aí dentro da caixa ela fica o dia inteiro trabalhando, porque ela precisa manter a colônia dela. E é engraçado que cada uma tem uma tarefa.
Se você fosse analisar, tem a moça que... Fala isso aí, professor. Eu acho muito bacana, assim, o estágio de desenvolvimento, assim, os primeiros dias de vida. Uma vez o Márcio me explicou isso, eu não tenho de cabeça, de quando ela nasce e sai ali, né, da pulpa, né, desse desenvolvimento. Fala um pouquinho sobre isso, que eu acho isso muito curioso, fascinante. Assim, você vê que a abelha, eu aumento o homem, sempre digo, no lado social, econômico, né, ecológico, né, nutricional e cultural. Porque esse lado. Então você vê que é interessante o seguinte, que a abelha, quando ela, vamos começar assim, ela tá no ovo. Aí no ovo passa 3 dias no estágio de ovo. Depois aí ela passa de larva, depois pupa, né? Até chegar ao estágio adulto, que ela vai sair, ela vai emergir, que a gente chama, ela leva, se fosse a abelha de fora, leva 21 dias. A nossa leva 42 dias. Então 42 dias depois que ela sai, aí ela vai começar, ela primeiro vira nutriz, alimentar as outras, fazer a comida, eu diria, né? Recebe o material, vai a comida, alimenta as larvas, né? Monta a casa dela, é construtora. Aí ela não voa ainda, né? Não voa, não, tá dentro de casa. Ela fica 21 dias dentro de casa, a nossa abelha. Não sai pra nada. Pra nada, ela vai ali passando nessas fases. Ela vai tendo hierarquia, ela passa de nutriz para construtora, para limpeza da casa. Aí, com 21 dias, ela passa a ser a campeira. Vocês assistiram o B-Movie, aquele filme? Sim, Com 21 dias, então, nesse caso, ela passa a ser a campeira. Aí ela vai buscar os recursos, que são néctar, pólen, resina, né? Etc. E com isso daí, ela fica 21 dias só vivendo assim, trabalhando. Só faz trabalhar. E cada uma tem uma escala. Essa que já está trabalhando, ela não volta para ficar em casa, assim. Ou ela morre lá no campo, ou então ela vai e morre na colônia e as outras jogam fora. E aí tem o macho. O macho normalmente não faz muita coisa. Que é o zangão. Ele vive lá seus 80 dias e basicamente ele só vive para fazer a cópula com a rainha, né? Com a princesa, né? Que nesse caso é engraçado que as abelhas com ferrão, elas têm em torno de 20, 30 machos por uma fêmea, acasala com 20, 30 machos. Já a brasileira não, só casala com um. E é interessante que as africanizadas, elas fazem o quê? Elas assim que nasce uma princesa, a outra que nasceu mata ela, mata todas, só deixa uma. Não pode existir a rainha e uma princesa, só pode uma existir. Já a brasileira não, vive a rainha e as princesas tudo lá. A gente tem o seguinte, então vive todo mundo como brasileiro mesmo, né? Então, nesse caso, e a cópula dele dura, o macho morre depois da cópula, né? E é verdade que a fêmea, no caso a rainha, ela mata o macho? Não mata. É assim, o macho vai, na hora que faz a cópula, que é encontrar a parte do macho com a da fêmea, aí o macho libera ali os espermatozoides, ela vai ficar numa glândula guardadinha, no saquinho guardado. E daí o macho, quando ele tenta se libertar, arranca o sistema digestivo dele, né? Entendi. E com isso daí ele cai e morre de hemorragia. Entendi. É esse caso daí. Aí ela vai e libera. Libera e pronto. Aí daí fica ali guardado o espermatozoide. 1 milhão de espermatozoides por macho. Aí ela vai lá e liberando. Se vai nascer fêmea, aí libera óvulo e espermatozoide. Se vai nascer macho, só é o óvulo. Tanto que a gente diz que o macho tem avô e não tem pai, porque ele nasce no óvulo. Ele é igualzinho à mãe. Então interessante, isso, curioso. Essas coisas. Aí você vê o que você falou, a distribuição de trabalho. E tudo em harmonia da colônia. Você vê que quando chega esse período agora que falta comida, sabe o que ela faz? Ela não deixa o macho entrar, porque o macho só faz comer, não faz nada. Então ela mata os machos tudo em prol da... Entendi, para poder gerar uma economia de recursos. Tem uma abelha brasileira chamada mandaçaia, baiana aqui, que é a munduri. Elas duas, basta lhe dizer que quando começa a seca em abril, ela para de pôr. Chega agora setembro, outubro, você vai abrir uma caixa dela, só tem a rainha e umas operárias. E um mundo de mel, nem pólen tem. Por quê? Porque ela percebeu que se ela botasse cria, não ia ter pólen para alimentar. Então aí morreu a colônia. O que ela faz? Ela para de pôr. E aí quando começa a chuva de novo, ela vai e começa a pôr. Porque vai ter pólen, a proteína dela. Entendeu? Entendi. Então você vê que é tudo em prol da em sintonia total com a natureza, né? Quem é construtor, quem é nutriz, é como se fosse a gente acha que... E a arquitetura estrutural dentro da lembrando colônia? Que o favo dela, né, como a gente chama, ele não é quadrado, reparou? Ele é hexagonal. Então, porque cabe mais coisa e se acomoda melhor. Então, a perfeição matemática das abelhas que foi... a geometria sagrada, que até é Fibonacci, né? Exatamente. Todo mundo respeita a abelha, né? A abelha,
como eu digo, ela produz tudo. Eu garanto a vocês que se vocês tiverem a colônia em casa, eu fazia isso, eu morei na avenida, nas espatórias ali, né? Sim. E eu botava os velhinhos tudo para criar jataí para mim, para ficar contando abelha. Não tem o que fazer, vai contar abelha aí, para me dizer quantas abelhas entram, quantas saem, quem entra com pólen, quem daí. Tinha 2 velhinhos lá que faziam esse trabalho para mim. Aí eu sabia quem é que entrava e saía o dia, o ano inteiro, eles fazendo. Acordava cedo, né? Porque o velhinho não tem o que fazer, tem que acordar cedo, então vai lá. E aí a gente fazia esse trabalho, o que você chama de melipoterapia, que a gente chamava melipoterapia. E era interessante que a gente mostrava isso, que eles... uma coisa que você falou importantíssima quanto a isso, é a questão da pandemia. A pandemia mostrou que nossos jovens, porque ele não pisa mais no chão, como você fez, não tem aquela história, eles começaram a ter uns problemas graves, que é exatamente de quê? Da questão da imunidade dele. Então ele já não tinha certos organismos dentro dele, micro-organismos, que ajudavam a combater esses inimigos. Mostrou isso a pandemia. A falta de biodiversidade também, de diversidade, microbiota e tal. E a microbiota deles hoje, que só comem alimentos processados, são dessa maneira. Muito pobre. É muito pobre. Então, por isso que os produtos das abelhas vão entrar nisso. Legal, já falamos aqui da importância da polinização, né, para a questão da agricultura, né? Eu estava agora nos Estados Unidos, eu estava lendo lá que o 100% da produção de amêndoa, que ocorre, acho que se eu não me engano, na Califórnia, o maior produtor do mundo, 100% depende da abelha. Olha que número absurdo. E eu vi assim, que em termos econômicos, o serviço da apicultura que mais dá dinheiro no mundo são os apicultores que pegam as caixas das abelhas, colocam num caminhão, vão lá, fazem um acordo com o agricultor, deixa a abelha lá. Quando o cara do agricultor fala, ó, tá perto de florir, então o cara traz as abelhas para tipo um trailer gigante com as abelhas. As abelhas, quando a flor sai, as abelhas vão lá e polinizam tudo, né? E aumenta não sei quantos % a mais não só, como você falou, a produtividade, né? Mas a quantidade, a qualidade e a perfeição, né? No morango também eu ouvi dizer isso, que o morango, quando não tem abelha, ele fica um morango meio torto, as pessoas não querem comprar aquele morango defeituoso, né? Então, eu ouvi dizer que o maior... E aí os caras... Então a abelha faz o papel dela de polinizar, os caras vão embora. Muitos nem se interessam pelo mel. Engraçado isso. Vou lhe dar a notícia. Você vê que aqui na Bahia também se faz isso. Fez isso com a ameixa lá na Chapada Diamantina, né? Hoje a gente faz com abacate, com as frutas vermelhas. O que está ocorrendo? Mas já tem esse serviço aqui no Brasil de migratória. Existe a migratória de produção de mel, né, que o pessoal vai para as regiões. Existe a migratória para essas polinizações. Aqui na cidade já tem alguma coisa na Chapada. No Rio Grande do Sul, Santa Catarina, existe com maçã, etc. Tanto que café aumenta 30%. No caso da produção. Uhum. Aí em outros a amêndoa é 100%, o abacate também 30%. O abacate necessita... Quem é a abelha que mais vai no abacate? Todas elas vão. Agora as melíponas, que são a sul, etc., fazem uma polinização muito boa. A gente fez um trabalho com o café e com a laranja. E Cruz das Almas, ela tem pequenas propriedades, 5 mil metros quadrados, e que isso daí tinha o plantio de citros, né, que é a laranja, etc., e o plantio de café em Planaltino. Aí o que é a ideia nossa? Em Cruz das Almas, como as propriedades são pequenas, o pessoal usava a abelha com ferrão. Aí ferroava quando ia passar o trator. Aí o que a gente fez? Voltou para uma abelha nativa. E aumentou 30% a produção. E é o melhor orgânico, porque não precisava aplicar veneno. Porque até a polinização, ela reduz a quantidade de veneno que você aplica. Isso é claro, porque vai haver uma coisa mais rápida, mais bem feita e, consequentemente, as pragas, tudo, se a planta está adubada corretamente, melhor. Então, você vê que nisso aí, o café também aumentou 30%, está provado hoje. Aí, não só esse, como uma cultura como o urucum, depende de abelha, certo? Você tem palmeira, açaí, o açaí que você toma, depende de 70% de abelha, pode-se dizer. Aí você tem a romã, a jabuticaba, a pitanga, certo? A cabeludinha, vários frutos, o guaraná. O Guaraná produz muito néctar, depende também de abelha, não só de abelha, mas depende de abelha. A banana, que eu vejo muito de arapuá, a arapuá ali, ela tá polinizando ou ela tá ali mais coletando resina? A arapuá é uma abelha assim, ela é uma abelha bem evoluída, né? E que o pessoal não gosta, porque ela corta, mas ela corta porque ela constrói a casa dela. E na banana ela vai buscar resina. Agora, você sabia que ocorre polinização em bananeiras e devido às abelhas também. Certo? E uma coisa importante... Às vezes dá uns cachos enormes, às vezes dá uns cachos pequenos. Mas aí não é o caso. Sim, não é só isso.
Não é só isso, mas ocorre para a formação de semente, né? Radicalmente pelas bananeiras de semente. Mas o arapuá vai mais recolher material. Tem certas plantas que não dependem muito de abelha. Mas essas plantas que não dependem de abelha são em menor quantidade do que as que dependem. Por isso que a gente fica sempre falando da polinização, que é o fator, né? Uhum. E é como eu falei, a polinização ela propicia que o pólen, que foi ali distribuído na parte feminina da flor, ele se distribua mais harmonicamente, de modo que os nutrientes sejam distribuídos pelo fruto e aproveitados mais. Então, maior número de grãos de pólen com os gametas lá dentro vão ser distribuídos e, consequentemente, vai haver uma riqueza maior. Isso que a gente sempre bate, né? Mas uma coisa é certa, vocês quando olham a abelha agora, não olhem só o mel. Olhem que ela é importantíssima para a nossa manutenção. O abacate que você consome, o araçá, a pitanga, todas elas, até madeiras como o eucalipto, que precisa fase de clone, mas na verdade precisa ter diversidade. Com isso daí, inclusive uma das coisas que tem se dado muito é a tal da erosão genética, que o pessoal usa, ficar multiplicando como frango, etc., mas que precisa retornar à galinha antiga, né? Para obter aquilo que a gente está falando sempre aqui dessa diversidade. Né? Legal. Você estava falando uma vez comigo num papo mais informal lá naquele evento lá na Amazônia, que a gente foi junto, do como era o universo da apicultura na Bahia 30 anos para cá e o quanto que mudou e cresceu e como é que você vê isso no cenário das abelhas sem ferrão, né? Tem para tanto na apicultura quanto na abelha sem ferrão, tem como crescer mais ainda a apicultura, tem como também expandir esse universo, esse mercado, e quais são os desafios para que isso cresça e para que se organize, né, uma economia, uma bioeconomia em torno disso. Na verdade, eu venho acompanhando essas duas atividades há muito tempo, né? E a minha briga sempre foi incluir a meliponicultura, a abelha sem ferrão nativa nesse contexto. Estamos conseguindo agora. Mas quando eu fui presidente da Federação Baiana de Apicultores, em 1990, nós fomos ao secretário e falamos com ele assim, pai, a gente queria criar esse bicho. Aí ele disse, esse bicho é pequeno demais, não dá futuro. A caatinga é bom para a caatinga, lá produz muito mel. Tá bom, o que é que vocês querem fazer? Eu queria fazer um plano. Aí tinha 80 apicultores naquele tempo. Quanto? 80 apicultores. Que ano? Tinha 5 associações, 4 associações, uma cooperativa e 80 apicultores em 1990, na Bahia. E olha que o governo anterior, ele fez todo um trabalho de apicultura. Mas, na verdade, quando a gente somava quem produzia, eram 80 pessoas. Né? E com isso daí, o que acontece? Simplesmente, nós fizemos esse plano junto a uma equipe boa, bacana, que está junto até hoje, pessoal. E o interessante é que aconteceu? Hoje, Daniel, 30 anos depois, nós temos 20 mil apicultores na Bahia. Coisas que daquele povo, Campo Alegre Lourdes, uma cidade das mais distantes que a gente tem aqui, e ela hoje é o segundo município produtor de mel do Brasil. A renda do município, pode-se dizer, grande parte é da apicultura. Então, esse trajeto que a gente fez de mostrar que podia se viver de apicultura, está mostrado. A Bahia hoje é, como eu chamo, top de linha, tanto em apicultura quanto em meliponicultura. Dá exemplo a todo mundo. E aqui a nossa apicultura e a meliponicultura, ela é baseada em quê? Em explorar os recursos, mas plantando também. Então, hoje a gente está numa cruzada que só pode criar abelha quem planta. E o meliponicultor está de parabéns, porque ele está diferente do apicultor. Tu aproveita as coisas assim, mas o meliponicultor, né, ele está plantando, ele está conscientizado que para ter um produto, qualquer coisa, tem que plantar. É o pasto, você chama o pasto melitop, né, que você chama. Exatamente. E nesse caso, você vê, a meliponicultura agora, depois, a gente lutou tanto, conseguiu botar o nome, fazer alguns congressos, e aí hoje nós estamos fazendo um evento que a gente vai falar depois. Mas não, pode já falar agora já, entre 14 e 16 de setembro em Feira de Santana, né, primeiro simpósio de meliponicultura do bioma da Caatinga. Aí nós podemos fazer esses eventos e agora a tendência é a meliponicultura dar um salto muito grande, ainda mais com o apoio de pessoas como você e outras pessoas que estão aí, todos, né, tá incrível, o Jorge Vecilo, né? Sim, Jorge é um cara incrível. Aí todo mundo dando apoio, isso dá visibilidade. Quando dá visibilidade, a gente consegue ver que as pessoas, aquele negócio tem importância. É o conhecimento, né? Aí falando ao simpósio, esse simpósio nós estamos fazendo na Universidade Estadual de Feira de Santana, né? Como é que se inscreve? Já fala logo aí como é que se inscreve. Liga pra só aí no Instagram, né? Tem lá um Instagram do primeiro simpósio de meliponicultura
do bioma Caatinga. O primeiro SM é a sigla. Uhum. Mas aí se você bater Simpósio de Meliponicultura na Bahia, Feira de Santana, já aparece. Botou no Google, já vai, né? Exatamente. De 14 a 16 de setembro. Eu vou palestrar também, o professor Rogério também vai palestrar. Vai ter São quantos palestrantes? São 60 palestrantes do Brasil inteiro. Tem gente do Amazonas, do Rio Grande do Sul. Aí tem também caravanas de todo o Brasil também. Já estamos aí com 380 pessoas. Aí, arruma sua caravana aí e chega aqui. Sim, restam poucas vagas. Não, né? E sem falar na programação. A programação é fantástica. A programação, além das palestras, né, que estão visando assim, a profissionalização, mas tem um festival gourmet. Os 5 chefes, o professor Clodomiro, que já é conhecido aqui dos nossos eventos, a Adriana Semani, que veio lá dos Estados Unidos, né, que está trabalhando esse material da Caatinga, que a gente vai trabalhar as comidas da Caatinga utilizando os produtos das abelhas. Uhum. Aí tem também a Fabiana, que é lá... Harmonizando, que eles chamam, né? E tem aí também a Ana Caroline, que é de Feira de Santana, e o Rômulo, que é do Senac. O Senac está comparecendo lá. E nós vamos fazer um festival em que as pessoas têm que se inscrever, são poucas vagas, grátis, né? E que a pessoa vai degustar essas coisas, como o caviar de Mandaçaia, que ele é tajamana. Legal. A gente está botando os pratos. Então vai ter isso, vai ter um concurso de fotografia, um concurso de curta-metragem. Vai ter também uma feira bem diversificada que nós vamos mostrar os produtos das abelhas de todo o Brasil. Vai ter abelha lá voando, caixa de abelha como teve lá no Amazonas? Vai ter um meliponário que a gente está doando. Esse evento irá doar um meliponário à Universidade Estadual de Feira de Santana. Legal. Com o professor Gilberto, que é o grande parceiro nosso lá. Né? E nesse caso daí, a gente está doando para as visitações e tudo. Vocês vão poder frequentar. Essa feira é maravilhosa. Agora mesmo eu estive em Campo Formoso. Vou trazer de lá o café de lá, pilado e adoçado com rapadura. Pouca gente conhece, de 1.200 metros de altitude, variedade bourbon. Tem café lá em Campo Formoso? Fantástico. Eu tô fazendo propaganda. Eu tive lá uma vez, achei lá muito seco. Só vi um bu lá. E o melhor que eu tô falando isso, que os meninos do café que eu conheci, eles têm 2 abelhas que só existem naquelas altitudes. 2 abelhas de chão. O sul do chão e a mumbuquinha. E eu estou incentivando eles a manterem ela, porque uma delas está em risco de extinção, e para manter e fazer esse trabalho de visitação. Tem o café e tem a abelha, eles vão ver lá. Maravilha. Não é? Então aí a polinização, o café entra com essa abelha, entendeu? É tudo junto, eles em conjunto. E o café pilado no pilão, muito bacana, porque a gente conhece a Bahia. Então, nesse caso daí, a gente vai ter esse evento, vai ser um evento de 3 dias lá na universidade, vai ter a palestra sobre o clima e as abelhas. Vai ter até isso que você me perguntou, a questão da meliponicultura hoje, como está a situação. Vai ter também as normas que se tem, vai ter curso sobre como identificar o tipo de planta que tem no mel. Vai ter a sua palestra que vai falar sobre a parte de nutrição do doutor Citante. Quer aprender, vai lá. Tem de tudo. Né? Não dá para falar tudo aqui nesse... Não é só técnico científico no lado de criar, mas sim a gente quer alcançar o público com isso que você está fazendo, de conhecimento, de divulgar o conhecimento também. Legal, professor. A gente está chegando já aqui no final do nosso papo. Eu queria só saber também em relação aqui às políticas, né, públicas, regulamentações a nível de Brasil, se quiser falar também a nível mundial. Exemplos de boas práticas, iniciativas sustentáveis. Fala um pouquinho desse cenário aí, como é que está, qual o nível de apoio que tem em relação à agricultura familiar, aos apicultores, meliponicultores. Como é que você vê nesse campo da política, assim, o que evoluiu, o que precisa melhorar? Eu gostaria de dizer o seguinte, quando eu fui a secretário, que eu contei em 90, né, de lá para cá, o plano de apicultura e meliponicultura virou um programa não de governo, e sim de Estado. Qualquer um dos que entraram lá nesses 30 anos deram apoio à criação de abelha. Então, quanto a isso, o Estado está fazendo o papel dele. Aliás, eu acho que o Estado da Bahia faz até mais, porque seja ele qualquer governo, é interessante que eles dão apoio em tudo que se pede, não nega nada a apicultura, certo? Isso é muito importante. Que bom, e através disso, as agências de desenvolvimento, tipo a DAB, ela faz também um trabalho muito bonito, que agora a gente vai fazer as normas, já tem, a Bahia foi o primeiro estado a ter uma portaria para comercialização do gado de abelhas ferrão, certo? E agora nós estamos fazendo, já temos o estado que também fez a primeira lei, a lei mais bem feita que tem, que é a base de tudo, sobre criação de abelhas ferrão, com entrosamento entre o meio ambiente e a agricultura. Ou seja, só assim a gente cresce, compartilhando os conhecimentos.
Então, nesse sentido, está indo muito bem. Eu estou adorando. Esses eventos aí, são maravilhosos, porque agrega todo mundo. Vai estar lá todo o pessoal do governo falando as políticas públicas, né? Vai estar tudo explicando como é que se faz. Inclusive, agora mesmo eu estou responsável, junto com a menina da Dávia Solange e a Marivanda e o professor Alfredo, para organizar as normas que saiu agora pelo Ministério, depois de 1985, teve a norma, agora que vai ter a outra, que é o regulamento técnico para boas práticas. Você está falando. Então, a gente está fazendo o quê? Como é possível produzir algum produto da abelha até a polinização ou serviço? Pode. E essas boas práticas vai se fazer. Como você vai fazer a polinização? Certo? Como você vai conciliar a agricultura tecnificada com a agricultura familiar? Entre que papel? Primeiro, Legal. que a abelha, ela dá emprego, ela rende emprego. Então, a agricultura familiar entra nisso. E o trabalho da abelha é feito pela família. Não existe apicultura feita na máquina ou por empregado. Normalmente são os familiares que trabalham. Então, a agricultura familiar, ela entra no contexto principal. Outra coisa, a gente está promovendo agora, e deve promover, deve ter em setembro agora, a primeira feira do mel. Primeira não, que eu fazia isso antigamente na federação, junto com a secretaria. Oficialmente, vamos dizer assim. No Iguatemi. Só que agora a gente vai fazer numa praça de Salvador aí que está definindo, vai ter a feira do mel só da Bahia. Mel da Bahia, que tem, né? E aí você vai conhecer mel de todo o estado e poder consumir mel De origem, né? de origem, o mel bom mesmo, que não, porque muitos mel daqui saem para outro estado. Aliás, Isso é uma coisa também bom você falar isso, porque infelizmente existe muita adulteração em mel e muito mel de beira de estrada que são os meleiros. Eu queria que você falasse sobre isso, porque muita gente compra aqueles meles sem saber o prejuízo que é para as abelhas, né? Porque muitos vão lá, desmatam, derruba a árvore, queima, mata a abelha, tira o mel e destrói, né? Não é como a gente faz, que é a criação racional. Fala um pouco sobre isso. assim, o barato sai caro. Então, a pessoa acha que é barato lá, ali em Ponto Novo, lá em Seu do Bonfim mesmo, quando você passa, tem o povo vendendo. E ali é interessante, em 90, quando eu estava na federação, existia mais meleiro do que criador. E a briga que o pessoal queria que eu aprendesse. Eu, como presidente da federação, pedisse ao governo para aprender. Eu falei, mas eu sou professor, tenho que ensinar. Ela converter, Vamos né? fazer o seguinte, vamos converter esse povo todo em criador. Igual o pessoal do Aí hoje- Samar, que matava as É. tartarugas, hoje em dia são os caras que E ajudam. hoje em dia, interessante, a proporção mudou. Porque meleiros são poucos, existem, claro, né? Mas que, na verdade, tem diminuído graças a essa transformação que a gente realizou. E o interessante, nesse caso daí, é que você vai ver o seguinte, que para você comprar um mel bom, na Bahia nós temos 20 mil apicultores, por isso que a gente está fazendo essa feira. Só é você procurar na secretaria lá do governo, onde é que tem. Ou então bater na internet, você vai ver lá que tem os criadores. E você comprando mel daquele cara, você está comprando um mel bom, porque você está indo na E fonte. de preferência da sua cidade, né? Da Dessa sua região, né? Dê Que valor. você faz o dinheiro circular ali, né? Eu acho que quase todos os municípios da Bahia têm criador de abelha. Quase todos. Eu tive agora lá em Tucano, lá tem uma... Lá a federação é lá, o presidente mora lá. Hoje tem a cooperativa de lá e eles desenvolvem trabalho. Aliás, Ribeira do Pombal e Tucano são os maiores produtores da Bahia de mel. Está tendo um problema grave, que se você falou, do agrotóxico, que hoje está se implantando Ah, é lá que tá vendo aqueles vídeos na internet que tá É. mostrando? ali naquela região. Por quê? Porque estão plantando novas culturas, aproveitando a água do solo, tudo e plantando, e aí o pessoal aplica veneno. Só que esse veneno, ele sendo bem aplicado, poderia contornar, mas o problema é que o pessoal aplica de qualquer maneira, entendeu? E aí tá causando esses problemas. Aí por isso que vai ter até um fórum lá esses tempos agora. Legal, muito bom. Então, assim, em relação, pensando no futuro, né? Como é que você vê esse cenário? Como é que você vê toda essa parte, né, da bioeconomia, de a própolis também? Eu tenho visto que tem tomado tem sido bem repercutida. Eu cresci lá em casa, nunca teve mertiolate, sempre foi própolis para corte, né, ferida, raladura, própolis para quando você está gripado, para prevenir, né? Eu acho que aos pouquinhos a gente está conseguindo ter mais atenção. Como é que você vê, assim, ou o que você desejaria para o futuro, assim, da meliponicultura? Como é que você vê essa questão do meio ambiente, desse colapso que a gente está vivendo? O que você imagina daqui para frente? Eu imagino assim, eu estou nisso desde pequeno. Então, logicamente, que eu sempre sonhei, e graças a Deus cumpri todos o que eu queria, de ver a meliponicultura como uma atividade sustentável. Eu sempre digo É conhecida, né? para ter uma atividade sustentável, é necessário que o cara pense assim, quem é que compõe a meliponicultura? Então, é o ambiente, é o produtor, é o consumidor, certo? E a abelha.
Então, para que haja uma harmonia, uma coisa boa, é preciso estar bom para todo mundo. O custo-benefício tem que ser bom para todo mundo. Logicamente que um ambiente sustentável só vai existir quando houver harmonia entre esses integrantes da cadeia. Então, para isso, a gente está conseguindo. Porque eu tô assim, agradecido de que o meliponicultor, principalmente, ele está se conscientizando que a abelha é importante. Aliás, a abelha é o bicho mais importante, mas é um inseto mais estudado. Até dizem que até o Einstein, a NASA, não sei quem fala deles, né? Não, é milenar o conhecimento sobre a abelha. O primeiro vinho criado foi de mel, né? E a abelha, ela fez parte de nossa civilização. Ela ajudou a gente formar a nossa civilização, seja no conhecimento ou seja na alimentação que propiciou e na polinização. Então é necessário que agora eu pediria a você, eu sou professor, eu pediria que leve suas crianças para conhecer sobre as abelhas. Porque no dia que você levar as crianças, o futuro está garantido. Não adianta tentar treinar o adulto. Né? Os velhinhos cheios de mania, como eu. Então aí, logicamente, que a gente tem que entender o seguinte, que eu voto, assim, se eu pudesse lá, fazer o seguinte, dizer, vamos educar as crianças, vamos fazer as crianças conhecerem as abelhas, visitem os locais que tem de abelha. Tome mel. A própolis, como eu digo, se bem não fizer, mal não faz. É um medicamento que está provado que é anticancerígeno. Sou médico, mas pelo que a gente lê dos trabalhos, inclusive, tem muita coisa. Acabamos de botar um projeto no CNPq sobre a própolis, né, das abelhas nativas, e a gente tem tanta própolis para explorar de abelha nativa que a gente vai achar tanto composto ali dentro que com certeza vai ser a salvação da humanidade. A abelha, com certeza, é um dos bichos que eu digo assim, no dia que ele desaparecer, com certeza a gente vai sentir muito e o ser humano vai. Se a gente não aparecer, se a gente não desaparecer antes deles, né? Porque eles já estão aí há muitos anos, 150 milhões de anos, né? Então, logicamente que isso dá crédito a eles para sobreviver e mais. E a abelha está se adaptando. Você vê que elas fazem ninho em tudo quanto é canto na cidade. Existem algumas, agora muitas vão morrer. Eu estive no Amazonas mesmo, é uma coisa linda, cada dia a gente descobre uma coisa nova. E está fadada a desaparecimento por falta, assim, das pessoas entenderem que elas têm que ter um pouquinho do meio ambiente no hotel. Aqui em Salvador, eu fico olhando quando a gente vem de avião, você olha lá, você vê o bairro de Barra, Graça, tá muito só... É difícil. E ao lado de cá tem... Mas mesmo assim, as pessoas... Existem áreas ali na paralela, tudo aquilo tinha que ser mantido. Porque dá para fazer o desenvolvimento sem mexer naquilo, né? Com mais áreas verdes, né? Exatamente. E vocês que têm suas casas aí, que vivem nos condomínios, etc., comecem a plantar, plante frutas, que atrai não só... lembrando que quando a abelha poliniza uma flor, dá um fruto, você falou antes. E esse fruto vai servir para alimentar uma cadeia. E essa cadeia começa com o bichinho, o ratinho, a cutia, pássaro e tal. Aí o pássaro que come e vai traduzir. Aí vira comida de outro bicho e aí vai. E aí a gente vai poder. Porque eu fico triste quando... Eu fui a Campo do Jordão e chegou em Campo do Jordão, o cara me convidou para fazer um passeio rural. Quando eu fui ver, era para tirar leite de vaca, porque o pessoal nunca tinha visto tirar leite de vaca. Que doideira. E nós, né, vimos isso e a gente... Uma barateta. Então, nesse caso, é interessante que vocês passem a levar suas crianças, né? E não só as crianças, vocês também participar e conhecer. Porque quando você conhece, o seu ambiente fica melhor. O conhecimento... Como diz o Freud, traz o poder, ou seja, faz com que a gente amplie mais as coisas, né? E comece a ter uma visão melhor dos... Meu avô me dizia assim, meu filho, um dia sem aprendizado é um dia perdido, então procure todo dia lembrar o que foi que você aprendeu naquele dia e com certeza vocês aprenderam muito aqui nesse papo de hoje. Estamos chegando no fim da entrevista, a gente poderia ficar aqui dias falando sobre isso. Eu queria relembrar para que você continue apoiando o canal, curta, compartilhe, né? Manda isso para um amigo seu, amiga, alguém que você curta da fazenda, do interior, que já criou abelha, você que tem a memória afetiva do seu pai que criava abelha em cortiça e tal. Lembrar que o mel não é só um alimento que você vai utilizar quando você estiver gripado, doente. Aqui no Brasil a gente tem essa cultura de usar o mel, você compra mais mel em farmácia do que, né? O mel não é visto como um alimento, enquanto em outras partes do mundo o mel é consumido diariamente, né? Lá em casa mesmo a gente não usa mais, quase que não usa mais açúcar, a gente adoça com mel. Então tem uma diversidade de benefícios. Procurem saber, estou sempre falando disso aqui. O professor Rogério também é um cara que sabe muito. Eu vou deixar o arroba dele, já está aqui, já apareceu aqui em alguns momentos na tela. Vocês podem acompanhar o trabalho. Não deixem de participar do evento dia 14 a 16 de setembro em Feira de Santana.
primeiro simpósio de meliponicultura do bioma da Caatinga, né? Vai ser um evento extraordinário, muita gente, tanto para leigos quanto para pessoas que já têm mais experiência, então vale a pena aqui pertinho, tá? Vai lá, a gente vai estar palestrando. Queria agradecer ao professor Rogério ele sempre é muito generoso, sempre disponível aqui nos grupos do WhatsApp e com certeza você tá deixando um legado aí importantíssimo, influenciando aí uma geração de meliponicultores, apicultores. É muito bonito esse seu trabalho, né, que eu vejo você fazendo, e te conheci há pouco tempo, mas a sua disponibilidade gratuita, né, de passar o conhecimento, de estar alinhado com isso aí é uma coisa assim muito nobre, muito legal da gente reconhecer. Você já mandou uma mensagem top aí para as crianças, para você que é pai, que é mãe. Então vamos tentar proporcionar isso para nossos filhos, porque o futuro está na mão deles, né? Com certeza. Professor, muito obrigado. Tá bom. Viu? Obrigado. Valeu mesmo aí, tamo junto. Numa próxima a gente vem falar sobre outros assuntos e provar, de repente fazer uma coisa mais prática. Valeu, pessoal, muito obrigado. Compartilhem e até a próxima, viu? Foi bom.